Olá, turma do primeiro ano. Vamos para mais uma videoaula de língua portuguesa. E hoje nós vamos estudar um pouquinho mais, relembrar, né? O nosso conteúdo de hoje será a acentuação gráfica. Bem, mas o que é acentuação gráfica? Vamos primeiro entender, tá certo, gente? A acentuação gráfica consiste em colocar o acento gráfico para determinar, né, para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica, a sílaba mais forte de uma palavra, tá certo? Eu trouxe aqui alguns acentos gráficos da língua portuguesa. Nós temos o acento agudo, o grave e o circunflexo. Gente, os acentos, eles são importantes, né? São essenciais, né? São elementos essenciais na acentuação gráfica, obviamente, né? E eles vão estabelecer por meio de regras, né? A gente vai ver as regrinhas, né? Então, eles estabelecem por meio de regras os acentos, né? A sonoridade, a intensidade das sílabas das palavras, né? Vamos agora para as regrinhas aí de acentuação. Acentuação das proparoxítonas. As palavras proparoxítonas são aquelas em que a antepenúltima sílaba é a tônica, é a mais forte. E lembrando, gente, todas as proparoxítonas são acentuadas. Não existe palavra proparoxítona sem ser acentuada, tá certo? Vamos aqui para os exemplos que eu trouxe para vocês. Nós temos a última sílaba, nós temos a penúltima sílaba e a antepenúltima, ó. Coloquei aqui de vermelhinho. Todas elas são acentuadas, tá certo? O que tá de vermelhinho é a sílaba mais forte, ó, a tônica. Lâmpada, médico, básico e assim por diante. Então, todas as paroxítonas, elas são acentuadas, tá certo, gente? Agora, a acentuação das paroxítonas são aquelas em que a penúltima sílaba é a mais forte, é a tônica, tá certo? E a gente acentua, gente, as paroxítonas terminadas em, eu trouxe aqui as terminações para vocês, tá aqui de vermelho, e o exemplo, as, ão e ãos, tá certo? Eu trouxe aqui o exemplozinho para vocês. Vamos lá. Irmã, olha aqui, ó, e o acento. Irmãs, ó, terminaçãozinha, o acento. E assim por diante. E também a gente acentua as paroxítonas terminadas nessas terminaçõezinhas aqui, ó, os, uns e ons. Vamos lá. Terminaçãozinha aqui de vermelho, terminaçãozinha aqui. Olha o acentozinho, ó, agudo no i, vírus, foro. Olha a terminaçãozinha aqui, ó. A mesma daqui e tem o acento, tá certo? Então, a gente acentua as paroxítonas nessas terminações. E também a gente tem outra, também, né? Outra regrinha também, continuando aqui, ó. A gente também acentua as paroxítonas que são terminadas em PS, R, X, N, L, I e S. Olha aqui o exemplozinho aqui, ó. Terminada em PS, terminada em R. Olha o acento. Acentozinho aqui, ó, agudo. Tórax, terminado em X, ó. Terminaçãozinha em X. O acentozinho e assim por diante. E outro caso também de acentuação das paroxítonas são as terminadas em ditongo oral, crescente ou decrescente, seguido ou não de S, tá certo, gente? O exemplozinho aqui que eu trouxe para vocês, ó, água, terminaçãozinha do ditongo, acentozinho agudo aqui, ó, e assim por diante, tá certo? Ó, vôlei, terminaçãozinha aqui, ó, de tongo, acentozinho agudo. Agora, a acentuação das oxítonas são aquelas em que a última sílaba
é a mais forte, é a tônica. E a gente acentua, gente, as oxítonas que tem essas terminações aqui, ó. Coloquei também aqui de vermelho, ó. Todas as oxítonas que tem essas terminaçõezinhas aqui, elas são acentuadas. Vamos para o exemplo. Parar. Olha o A, termina aqui, ó. O Azinho aqui, última sílaba acentuada. Pajé, olha o Ezinho aqui, ó. Terminaçãozinha, ó. Última sílaba acentuada. E assim por diante. Então, todas as palavras oxítonas que tem essa terminaçãozinha aqui, ó, elas são, gente, acentuadas, tá certo? E outra regrinha aqui é da acentuação dos monossílabos tônicos, né? Que a gente acentua os monossílabos tônicos, que são terminados aqui, ó, tem essas terminaçõezinhas aqui, ó. Pá, olha a terminaçãozinha aqui do A, com o A aqui, monossílabo tônico, monossílabo forte, né? Tônico forte, olha o acento. Então, todos os monossílabos que tem essas terminações aqui, ó, eles são acentuados, tá certo, gente? É bem tranquilo, bem tranquilo de entender, tá certo? É bem fácil. E agora, os casozinhos especiais. Vamos lá para o hiato. Acentuam as vogais tônicas, as vogais fortes, I ou U, seguidas ou não de S. Hiato, só relembrando, né, são duas vogais em sílabas diferentes. Então, se eu tenho uma vogal tônica, que é um I ou um U, ela vai receber um acento, sendo um hiato. Saída, caístes, saúde, faísca, vocês estão vendo, né, que algumas estão seguidas de S e outras não estão. Então, elas são acentuadas. Acentuam as vogais tônicas I ou U, seguidas ou não de S. Outro caso especial dos acentos, tá certo? Aqui no caso, os acentos diferenciais. O verbo pôr, ele é acentuado, olha o acentozinho aqui circunflexo, para diferenciar da preposição pôr. Então, o pôr vem acentuado, ele é verbo, ele não vem é preposição, tá certo? Vamos para o exemplo. É preciso pôr, verbo, ação, o dinheiro na conta. Verbo. Faça isso por mim, por favor, preposição. Então, é o acento diferencial. Você vai diferenciar se o pôr é preposição ou verbo pelo acento. Outro acento diferencial, que no caso aqui é a forma verbal pôde, que é no passado, ela é acentuada, pôde. Para diferenciar da forma verbal pode, que é presente. Então, pôde, passado, pode, presente. Vamos para o exemplo para ficar mais claro. Você nunca pôde me visitar, passado. Será que hoje você pode? Presente. Tá certo, gente? Que as regrinhas dos acentos diferenciais, né? No caso aqui, os acentos diferenciais. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, tá certo? E até a nossa próxima videoaula.